isso aí. Estamos começando mais um Fala Sério. Aqui é Fé Sem Filtro. O podcast que não passa pano, aqui não tem mimimi, aqui não esconde a verdade. É o que confronta você com aquilo que pode mudar o rumo da sua vida. Porque aqui não é sobre aparência, é sobre transformação. Não é sobre religião, é sobre viver a verdade do Evangelho. Se prepara porque hoje a conversa vai mexer com você. Eu sou o Cadu e essa aqui é especial hoje aqui. Fala aí. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou a Gabi, como é que vocês estão? Amém, é isso aí. Bom, eu sou o Cadu e hoje não será mais um episódio. Hoje você pode ser o dia que tudo vai mudar para você. Se você está cansado, perdido e sem direção, se ninguém tem conseguido preencher esse vazio dentro de você, então eu vou te falar uma coisa, presta atenção. Existe uma resposta, existe uma saída e essa saída tem nome, e o nome é Jesus Cristo. Aqui não tem maquiagem, não tem discurso bonito, é palavra viva, direta e que confronta, mas também cura, restaura e salva. Porque a verdade é uma só, não é religião que resolve a sua vida, é um encontro real e genuíno com Jesus Cristo. Então se prepara porque o que você vai ouvir hoje pode tocar exatamente onde ninguém consegue chegar. Seja muito bem-vindo ao lugar onde a fé é real, onde a verdade liberta. Aqui a sua história pode ser completamente transformada, porque quando o assunto é vida, fé e salvação, aqui a gente fala sério. Eu vou te chamar para um alerta aqui. Pensa comigo, só uma coisa aqui, rapidinho. A omissão dos pais está destruindo uma geração dentro de casa. E muitos nem perceberam isso ainda. Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta para você. Se Deus pedisse hoje conta da educação espiritual do seu filho, você estaria preparado para responder? Ou será que, sem perceber, você está terceirizando a formação do seu filho para a internet, para o mundo e até para pessoas que não têm temor nenhum a Deus? Eu tenho uma linha de pensamento comigo aqui, vou repartir com você. Pais que dão tudo para os seus filhos, menos Deus. Filhos que conhecem TikTok, Instagram, tudo, mas não conhecem a Bíblia. Ausência espiritual dentro de casa. Pais que corrigem comportamento, mas não formam caráter. A igreja não substitui o papel dos pais. A geração que cresce sem temor e os pais aplaudem isso. Eu vou te falar 4 frases para você que impactam. Seu filho pode até te obedecer, mas se ele não conhecer a Deus, o mundo vai ensinar do jeito dele. Não é escola e não é igreja, é você pai, é você mãe que vão responder diante de Deus. Quem não ensina o filho a ouvir a Deus, vai ver o mundo ensinar ele a ouvir qualquer outra voz. Você está criando um filho para Deus ou um produto para o mundo? É muito forte isso, né? Bom, e para responder isso hoje, nós temos uma família convidada que vai participar com a minha família aqui. Então hoje nós vamos falar sério. A família que não negocia princípios, pais que entenderam que criar os seus filhos não é só cuidar, é formar o caráter, a fé, o destino diante de Deus. Uma família pastoral que tem se levantado em meio a essa geração para viver o ensino do evangelho dentro de casa, sem maquiagem, sem omissão. Diretamente aqui com a gente, a família Generali, pastores da igreja Arena CIP, sejam muito bem-vindos e é uma honra ter vocês aqui. Deus abençoe vocês. Boa noite. Isso aí. Amém. Sim, precisamos. Isso que é o mais importante, é. Sim, É. isso é muito bom. Glória a Deus. Eu sou um cara que acompanha um pouco, né? Eu tô aqui 1 ano e meio praticamente, eu acompanho um pouco de vocês também. Eu gosto muito de ver o jeito que vai se tornando, né? Então, por isso, geralmente, que a gente convida. E a pastora também, né? É líder da minha filha também, a gente vê todo o carinho, o compromisso com todo mundo aí. E aí, pastora, tudo bem? Olá, tudo bem, Tudo jóia? gente? Realmente, né? Filhos, a gente tem que ter eles aqui no nosso coração, Sim, né? Então, assim, eu aprendi muito que os pais de joelhos, os
filhos de pé. É isso aí. Então, Amém. assim, o mundo tem se colocado muitas das vezes a fantasia, Sim, né, para os nossos filhos. E o colorido é que todo mundo quer. Mas quando a gente coloca os nossos joelhos realmente debaixo da presença do Senhor, os nossos filhos também eles aprendem. Porque assim como fala na pedagogia, que a criança ela aprende sim. aquilo que os pais fazem, É, né? absorve, é isso Eles mesmo. absorvem, eles são uma esponja. Então, se a gente criar eles mediante a palavra do Senhor, com certeza no futuro eles vão aprender e vão passar para os filhos deles. Amém. É isso, eu Sim. sempre tive uma preocupação muito grande em como criar minha filha. Eu me preocupava o tempo todo, será que eu sou um bom pai? Como está minha filha? E aí eu vejo a minha filha, o comportamento dela fora da minha casa. Porque você fala para ela, você lá fora me representa. Qualquer besteira que você fizer lá fora, somos nós que estamos responsáveis. E eu vejo de minha filha hoje, eu sou um pai extremamente orgulhoso por saber quem é a Gabriela hoje e quem ela está se tornando. Então isso me deixa muito feliz, né? E aí quando eu vejo algumas situações na igreja, pessoas igual vocês ali, com os filhos ali, isso me deixa muito atento a isso e eu gosto muito disso, porque eu acredito que quanto mais a família estiver unida ali, mais próximo de Deus, né? Para quem serve ao Senhor, a família vai estar também, porque vai refletir essa luz também, né? Então é isso, né? E Estamos uma aí. coisa tão importante que a gente sempre faz uma vez assim por semana, um porque estuda, o outro porque está em curso, a gente tenta, pelo menos sempre em alguma refeição, sentar à É. mesa e ali compartilhar o nosso dia a Deus dia, é o que honra, pastor, é isso aí. aconteceu, porque assim, mesa é lugar de comunhão. Isso aí. E Verdade. muitas das vezes as famílias, elas têm assim, é filho que come no quarto, é filho que come na sala, é filho que come distante. Então, o que me chama a atenção hoje é que assim, para chamar o filho para comer tem que ser pelo WhatsApp, né? Então hoje não tem nem mais a mãe gritando: Sim, "Vem almoçar ou vem jantar". Não, é pelo WhatsApp. Você já almoçou? Vem comer, né? Então, assim, uma coisa que a gente sempre faz é uma vez, né? A gente sentar e compartilhar sim, como foi, o que está acontecendo, o que, que a gente pode melhorar. E assim, aprender a ouvir os nossos filhos. sim, Porque muitas das vezes a gente quer colocar a nossa vontade. E muitas das vezes eles querem sim, falar aquilo que eles estão vendo, que às vezes nós não estamos vendo. sim, E eles querem falar, e aí a gente dá essa entrada para eles. Mas o que está acontecendo? Como foi? Como você pode resolver? Né? A gente tem as três fases: sim. uma jovem, um adolescente É, e uma criança. Então, assim, imagine cada situação que a gente vai tendo é. diariamente, né? Uma coisa que eu vejo muito hoje em dia, principalmente quando eu estudava, era que por essa falta de comunicação, por essa falta de comunhão na mesa, os filhos iam procurar com os amigos, que muitas das vezes dão conselhos errados, né? As pessoas de fora não tinham comunhão com os pais, não conseguia conversar. E até quando às vezes eu contava alguma coisa que aconteceu em casa, eles, nossa, como assim vocês fazem isso em casa? Eu falo, não faz não? Eles acham besteira. Aí ela, Acha não, Eles eles dif acham acham é, estranho. besteira, acha acha estranho isso. chato. Aí eu falo, gente, não pode ser assim. Tem que ser dessa forma aqui, ó. Tem que conversar, tem que fazer isso. E eles acabam procurando no mundo, nas outras pessoas, a resposta que eles poderiam conversar simplesmente num café da tarde com os pais. E isso que a Gabi falou é importante nós começarmos a observar. Teve Sim, um dia, teve uma festa, festa de meio de ano, festa caipira na escola deles. E, e essa escola que eles estudam, estamos o quê? Quase 20 anos, né? Frequentando a mesma escola, porque como é três filhos, é 8 anos a diferença um pro outro, então sim. um sai, o outro entra. Outro sai, É, e teve uma época lá que estava estudando dois lá, o Miguel e a Mel até então. E eu estava lá, de boa na festa, brincando com eles e tal. Aí a diretora me chamou, vem aqui, falei, fala, eu quero que você dê uma palavra aqui e ora pelos alunos. Mas detalhe, a festa estava sendo na rua, lotado. Ela falou assim, não, vai, ora. Ora porque a tua família é referência aqui para nós. ai que Todo legal. mundo conhece o General aqui. Você entende? Aí você começa o que você começa a ter o temor, né? Porque você Sim, fala, olha, as pessoas nos observam, as pessoas nos olham.
E na verdade, eu não me preocupo porque as pessoas nos olham. Eu me preocupo de saber eh, como os meus filhos andam lá fora, Sim. né? Porque eu sou aquele pai assim que entra na escola, cumprimenta todo mundo, tem amizade com os É, amigos dele, também. né? Eu faço questão, eu falo, filho, vai ser teu aniversário aí, o que você vai fazer? Não, pai, olha, vai vir meus amigos aqui em casa e faz um lanche pra nós, tá bom demais. Então, mas eu estou fazendo lanche participando daquilo ali. Sim. Então, a questão do princípio é o que os pais participar de todas as situações que os filhos passam, né? E uma época nós estávamos fazendo célula, né? E tinha um casal lá que a menina, a moça, ela era babá, de uma casa muito chique. Sim. Então, a criança que ela tomava conta tinha duas babás. Uma que ficava das 6 da tarde às 6 da manhã, e aí era 12 horas cada uma. E o filho não tinha acompanhamento da mãe, porque a hora que era pra ele estar com a mãe, ou ele estava na escola, ou ele saía e ia pro karatê, ou ele saía e ia pro futebol, depois ele saía e ia pro shopping, mas quem acompanhava tudo isso? A As babá. babás. As babás. Então ela começou a ter um problema, porque aquela criança que ela cuidava começou a ter carinho pela babá e não pela mãe. É. Então, eu acho que a forma que nós cuidamos dos nossos filhos é a forma que o teu filho vai procurar você para falar sobre tudo, né? Vai procurar você para conversar. E hoje os pais têm se limitado muito a isso, né? Demais e muito, na verdade, né? Não é pouco, não. Né? Então, o nosso princípio é esse. Eu entro na vida dos meus filhos, conversamos sobre tudo. Se tem coisas que eu não gosto, eu chego e falo, como eu também dou liberdade para eles falarem, mas sempre com respeito, né? Sim. Sempre com respeito. Uhum. Né? Tô ao Então, vivo agora. nós estamos aí. Vou fazer 26 anos de casado. E com quase 3 anos, ela engravidou da Mel, que daqui a pouco tá chegando aí. Então, desde novinho, nós casamos cedo, né? Ela Sim. tinha 19, eu tinha 21, quando nós nos casamos. Todo mundo fala assim, por quê, né? Ela estava grávida, o que aconteceu se juntar? Não. Nós nos casamos. E depois de um ano, ela descobriu que estava grávida. Então, eu aí naquela época, eu falava, eu jogava bola, fazia tudo. Aí, de repente, parei tudo para começar a curtir o que era a vida de pai, Sim. né? Então, eu amo ser pai, nós amamos ser família. E esse é o nosso princípio, né? Glória É a aquilo que a Deus. Bíblia nos ensina. É. E você pode completar. Não, eu fico muito feliz em ver isso aí, porque assim, realmente os filhos, a Ford nos representa, mas eu olho para a Gabriela hoje, como pai, e além de ser muito orgulhoso pela filha, eu e a Gabriela, às vezes, a gente briga muito para sentar, a gente senta para conversar, a gente é um quebra-pau de alguma. É um Por quê? debate. Ela é igualzinha a Gabriela é eu cabeludo. Entendeu? Então, só que assim, a gente conversa, ela tem muitas ideias legais. E quantas vezes a minha filha me ministrou? Quando tinha 7 anos, quando tinha 8, hoje, então eu vejo algumas coisas, né? Em situações a qual os filhos, a gente pode aprender muito com os filhos também. Então, quando você para ouvir também, você não aprende nada, aprende muito. Mesmo meio que a gente do jeito que é, porque eu quero o bem dela, né? Eu não sou o inimigo da minha filha. Apesar que tem muitos pais hoje em dia que é muito complicado, que não são inimigos dos filhos, né? Estão entregando o filho de bandeja para o mundo, né? Mas assim, eu sinto muito orgulho de saber que lá fora ela me representa de uma forma a qual eu me orgulho de ver, né? Em situações, às vezes, que a pessoa fala, você é careta, você é isso, você é desse jeito. Calma. Essa pessoa está falando, ela não tem um pingo de vínculo com o pai, ou falta nela um amor do pai, de uma mãe. Então, como ela não tem, ela tenta colocar em você o peso da vida dela. Eu falo para ela, passa por isso. Ah, mas vai sofrer bullying, não sei o que e tal, tal. Sofreu bullying muitas vezes, caladas vezes. Continua. É pro Senhor, dessa forma, continua. Você vai ser exemplo. Eu falo porque eu fui assim. Eu era o cara que arrumava confusão, que fazia Satanás na terra. O que acontece? Hoje o cara me vê, eu sou o cara que eu oro num aniversário. Hoje eu sou o cara que prega em algum lugar. Então, mudou muito a situação agora. Porque Deus vai transformando a vida da gente. Então, fico muito feliz de estar com vocês aqui hoje, né? Posso contar Com certeza. Foi uma experiência que nunca vai se apagar na minha vida. A Mel tava com uns 5 aninhos, a Mel. Então fazem isso, vai fazer quase 19 anos. Sim. Eu estudava numa escola e aquela escola estava falindo. Aí, né, não podemos falar o nome. Aquela escola estava falindo. E ela pegou e falou assim, eu ia até a porta,
E o pessoal já tinha descoberto que eu era cristão. Sim. Não sei se eu já era pastor naquela época. Acho que eu não era pastor ainda não. E aí a professora dela, aquela que faleceu de Covid, como que é o nome dela? Tia Célia. A Célia pegou e falou assim pra mim: pô, ora pra nossa escola, senão a gente vai fechar. Eu falei: não, vocês não vão fechar. Em nome de Jesus, vocês não vão fechar. Uau. Aí ela pegou, né? Um dia a diretora chegou e começou a chorar. A Mel, ela tá chegando aqui, ela vai confirmar pra vocês. E aí eu peguei férias coletivas da empresa. Férias coletivas não, eu peguei férias numa época. E eu, pastor Daniel, vocês conhecem o pastor Daniel, Sim. filho do apóstolo, ele falou assim: pô, vamos comigo fazer uma rádio? Eu falei: vamos. Ficamos 30 dias fazendo rádio. Aí, na hora da oração, eu apresentava a escola. E a Mel pegou e falou assim: tia Cris, né, diretor? Tia Cris, é o seguinte, meu pai tá na rádio hoje, ele vai estar orando pela escola. Aí a professora dela depois narrando: olha só, Cadu, o que aconteceu. Na hora que ela falou, a diretora foi lá, sintonizou na rádio, mandou todos os alunos se juntar no pátio e ficaram orando, eles de joelho, né, cada um na sua Deus. forma de crer ali, Sim. e começaram a orar. Uau. E a Mel narra que no final daquela oração, os professores, a diretora estava chorando. E acredite se quiser, isso aí foi nas minhas férias no meio de ano, mais ou menos. Então, só estava tendo então o curso de férias nessa época. Que a pastora Débora trabalhava, e então ela foi para o curso de férias. Quando voltou das férias, de 8 ou 9 alunos que tinham, se matricularam mais 42 alunos. Ou seja, eles Amém. acreditaram no poder de Deus. Sim. Glória a né? Deus. Que é Porque transformador, ela né? falou, porque ela falou assim: olha, Sim. meu pai vai estar lá, ele vai estar orando e Deus vai abençoar a nossa escola, Meu tia Deus, Cris. isso é coisa Deus poderosa vai isso. abençoar. E quando acabou as férias, já tinha 42 novos alunos matriculados. Glória a Olha o que Deus. uma criança fez dentro de uma escola. Mas a palavra de Deus fala que a gente precisa ser igual a uma criança, É. né? Porque a fé dela é diferente É da nossa. A muito gente vai diferente. crescendo, a gente começa a colocar coisas dentro do evangelho que não existe. Aí vai murchando. Se a gente começar a acreditar em Deus agora, dessa mesma forma que ela fez, cara, as coisas vão acontecer assim. Você vai dormir de uma situação ruim e vai acordar com a vida transformada. É isso que a gente precisa acreditar. É isso que a igreja precisa fazer de novo, voltar aquele primeiro amor que a gente teve antigamente. Sabe quando você vinha, que você quer falar para todo mundo do evangelho, a gente precisa voltar, a igreja precisa voltar, sabe? Então, é isso. Mas, gente, nós vamos começar agora aqui com blocos de perguntas. Nós temos 7 perguntas, tá? Essa pergunta, elas são capciosas para que você gere um pouco de polêmica, alguma coisa, mas é que a gente precisa dar um despertamento mesmo, tá? Mas são perguntas que nós que já somos pais e realmente olhamos para nossos filhos de uma forma já de atenção para Deus, a gente vai responder isso com muita tranquilidade. Vou fazer a primeira pergunta, a sequência faz a Gabi, tá bom? Então assim, ó, Tiagão, vamos lá, beleza? Se eu tiver aí, você dá um toque, tá? Se Deus te pedisse para vocês hoje conta da vida espiritual dos seus filhos, vocês teriam coragem de dizer que cumpriram o que está escrito em Deuteronômio 6, do 6 ao 7, ou vocês iam terceirizar isso para a igreja? Não, eu não ia dizer que cumpri, eu ia dizer que eu estou cumprindo. Amém. Porque enquanto ele estiver debaixo do meu teto, está sob nossa É responsabilidade. isso. Não Exatamente. importa se já é de maior, está debaixo do meu teto. Eu sou sacerdote, então eu tenho que responder por Sim. eles. Né? Essa é a minha opinião. Mas é isso mesmo. A gente minha- precisa. A minha visão também é essa, da gente cumprir o chamado que o Senhor tem nos dado. Porque Sim. é como eu sempre falo para o Marcelo, os nossos filhos não são nossos, Não, são do Senhor. sim, Então, se o Senhor nos capacitou de ter eles na nossa vida, então foi para que nós ensinamos ele a palavra do Senhor sim, e que eles vão como flecha sim. no alvo, que é Cristo. É isso aí. E uma coisa, né, gente? Eles serão a extensão nossa para a próxima família que vai vir. Então, assim, se a gente quiser ver nossos filhos com uma família abençoada, sendo pais e mães, né, de Deus, nós temos que criar nossos filhos nessa situação também. Porque amanhã eles vão. Só que como eles serão para a próxima família que eles vão criar? Né? Exatamente. Será que será aquela mulher tola? Será que será um homem ruim, mal, perverso? Como que a gente vai criar isso aí, né? Então é nossa responsabilidade como os pais criar os filhos, né? Não é jogar para o mundo, porque o mundo vai ensinar aquilo que tem que ensinar, né? E se você deixa para a igreja que não tem essa responsabilidade nenhuma, isso aí, né? Ele não vai também criar o seu filho para ser um pai de família. Vai criar para ser um
um servo na igreja, né? Entendeu? Mas qual é o princípio que vem dali da responsabilidade nossa? É mais difícil, né? Então, só para ter a base que eu falei aqui, ó, tá assim, ó, Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensina com persistência aos seus filhos, fale sobre eles quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. É nossa responsabilidade. Amém? Isso aí. Era, Gabi. Bom, agora a gente vai para a segunda pergunta e a base bíblica que a gente colocou é Provérbios 22:6. Ensine a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém. A pergunta é assim, ó. Você acredita que muitos pais vão ver os seus filhos se perderem não por rebeldia, mas por falta de ensino dentro de casa, mesmo os pais sabendo a palavra, conhecendo a palavra e sabendo que tem que instruir os seus filhos no caminho do Senhor? Sim, eles vão perder se não instruir. Filho, nós não perdemos só lá fora, não. Começamos perdendo dentro de casa. Isso aí. Foi como a pastora Débora falou. Eu não posso falar, filho, pelo WhatsApp, vem orar com o pai. Filho, vem jantar pelo WhatsApp. Não. Eu tenho que instruir. Eu tenho que instruir. E muitos vão perder, sim, os seus filhos, mesmo conhecendo o evangelho. Sim. Porque você conhecer o evangelho e não praticar é igual você ter água guardada e estar com sede. É. Na minha opinião. Sim, Exatamente. mas é mesmo. E morre de sede tendo uma água para tomar, né? E a água guardada. Porque não, realmente nossa obrigação é muito prazerosa, né? É muito abençoada ser pai e mãe, mas nós temos uma responsabilidade muito grande, muito grande. E muitos irão perder seus filhos mesmo servindo ao Senhor, Sim. porque não tem a capacidade de escutar uma palavra e absorver ela para poder transmitir para o filho, né? Não tem jeito. Sempre estão olhando pra gente. O super-herói deles somos nós. Sim. Não tem jeito. Não sei se a pastora Débora vai falar alguma coisa. Você sabe como que eu cobro os meus filhos? Usando a Bíblia. Certo. Não sei, não, mas peraí, na Bíblia tá escrito isso aqui, ó. É. Na Bíblia. Como eles também têm direito de cobrar de mim. Sim. Na Bíblia. A nossa cobrança, nos princípios, é o quê? É na Bíblia. Não, filho, mas a Bíblia tá falando. A Bíblia tá falando. Então, e o nosso exemplo dentro de casa, estamos falando assim, olha, tal, você recebeu, olha, já prepara a sua oferta, tal. E no caso do meu filho Miguel que tá ali, eu vejo que na hora da oferta, eu não preciso ficar falando, vai lá ofertar não. Eu só vejo na hora que chega, eu sou responsável pela conta dele, então chega no meu celular aqui Sim. o comprovante. Pum, chegou a oferta, o dízimo dele e tal. Por quê? Porque ele aprendeu. Né? Então, nós temos que cobrá-los com a palavra. Sim. Porque se você não cobrar com a palavra, você vai perdê-los com a Vai. palavra guardada. Tem uma historinha que fala assim, ó. O filho fala, o pai fala pro filho assim, o filho, cuidado por onde você anda, viu? Aí o filho fala assim, pai, cuidado por onde você anda, porque aonde você anda é o passo que eu sigo. Entendeu? Então a gente precisa tomar muito cuidado mesmo. E é verdade, né? Eu esqueci a camisa ele falou agora, uma camisa que eu ganhei dessa escola aí, Uhum. no Dia dos Pais, que era na frente tinham 2 pés grandes, Sim. que era do pai, e dentro dele o pé que a Mel na época colocou na tinta guache e encaixou dentro dos Sim. meus pés. E o pai e estava escrito assim em cima: Pai, pise firme, pois estou seguindo os seus passos. É forte, né? Forte. Forte. Traz mais responsabilidade ainda. Tem como. Então, assim, ó, tem mais uma pergunta aqui que é assim, ó. Exemplo versus discurso. A base bíblica que nós usamos foi em Coríntios, 1 Coríntios 11, versículo 1. Sedes meus imitadores, como também eu de Cristo. Como você espera que o seu filho ame a Deus se ele não vê isso a sua prática diária, sabendo que em 1 Coríntios, né, somos chamados a ser exemplo? Eu já venho falando isso, mas só para reforçar mais um pouco, né? Deu para pegar? Assim, eu falo assim que acho que o homem nem tanto, mas a mulher, a esposa, né, a mãe, ela tá diariamente ali e acho que antes de ele se levantar, a gente já, pelo menos eu já estou de pé. Sim. E eu já oro por eles e quando eles
sai, eu sempre abençoo eles. Olha, Deus te abençoe, tenha um dia abençoado. Por quê? Porque assim, com certeza, quando eu saio, eu já me peguei várias vezes, eles falam, mãe, Deus te abençoe, que o Senhor te guie. Então, assim, você vê que há uma conexão, Sim, um imitador das palavras, né? Então, assim, várias vezes já peguei a Mel falando o que eu falo, sim, né? E Alice, o Miguel mais com o Marcelo. sim. Então, já aí você fala assim, nossa, a minha identidade está É, neles. Porque como a gente ora, a gente busca, a gente está ali, a gente vê neles a nossa identidade, as nossas palavras e é neles. uma alegria muito E é grande isso, é é. alegria, porque você fala assim: "Puxa, hoje eu sei Sim, que aonde eu for, as nossas palavras estão neles". Então, assim, imagine como, né, eu já vi várias vezes, assim, eh, crianças, adolescente, quer a cópia de quem? Do pai, da sim. mãe. Então, assim, às vezes o pai e a mãe não tem aquele exemplo. E a criança também não tem, o adolescente. E aí você fala assim, puxa, é igual. Mas hoje eu tenho essa alegria imensa em falar que os Sim. meus filhos são as nossas cópias. Isso é muito gostoso, isso E é muito bom assim, de a ouvir. nossa identidade. Sim, Porque a gente fala no mesmo tom, sim. né? No mesmo tom, a gente fala da mesma forma, a gente ora do mesmo O jeito, jeito, né? né? Até o jeito de agir, de se pôr, tudo. Sim, Então, assim, a gente vê. Então, aí eu sim. falo assim, eu sempre oro assim, falo, Senhor, eu quero ser a sua imitadora, É, mas o Senhor tem que me ensinar. isso. E para que isso aconteça, o Senhor caracteriza em mim Sim, para mim poder passar para os meus filhos e passa para é eles. isso aí. É como a palavra também, se a palavra que você vai pregar lá no altar, ela não Hum, for para você primeiro, ela não serve para os exatamente, outros, isso. né? Ela não serve para os outros. Então tem que vir para você primeiro. E para você que está nos assistindo aí, ó, lado bom e pro lado ruim. Você vai ser exemplo dessas duas formas. Pro lado que você educar os seus filhos, seja para Cristo ou para o mundo, é o caminho que ele vai. Você é o guia deles. Então, Sim. tome cuidado. E é isso, né? É, exatamente, isso mesmo. Fala, Gabi. Bom, vamos lá. Agora a nossa pergunta vai ser sobre disciplina espiritual. E antes de eu entrar na pergunta, eu quero dar um exemplo em 2 Samuel 3, 12, 13, que conta sobre a história de Davi quando ele deixou de ir para uma determinada guerra. Era época de primavera, então épocas que os reis iam para a guerra. E aí conta que, vou dar uma resumida, né? Ele se apaixonou por Betseba, que é a mulher de Urias, o Hitita. Aí eles se deitaram, ela engravidou. Aí ele fez o quê? Putz, preciso matar Urias. Só que ele não estava percebendo o que ele estava fazendo. E aí, ele foi e colocou Urias na linha de frente para que ele morresse. Urias morreu. Tomou Betseba como sua esposa. E para justificar, penso eu, né, até mesmo a gravidez que aconteceu. Sim. Então, Deus mandou um profeta Natã, que era o profeta na época, para falar assim, ó, eu vou contar uma história para você. Tinha um homem rico e um homem pobre. O homem rico tinha vários cordeirinhos, várias ovelhas, vários bois, e o homem pobre só tinha uma ovelhinha. E aí, ele cuidou dessa ovelhinha como se fosse a filha dele, comia com ele, dormia em seus braços. Só que quando o homem rico recebeu visita, o que ele fez? Em vez de ele pegar um cordeirinho, um boi para sacrificar, para fazer o jantar, não. Ele foi lá e pegou a ovelhinha do pobre. E aí o Davi falou assim: não, a Bíblia diz que ele se enfureceu, falou assim: não, ele tem que pagar 7 vezes mais a pessoa que fez isso com ele, porque isso está errado. Aí Natan falou para ele assim: você é esse homem, você é um homem rico. Na hora que Natan repreendeu ele, repreendeu um rei, repreendeu Davi, que era um rei na época, né? É, sem medo do que ele ia pensar, né? Mas obedecendo uma ordem do Senhor, ele assim, Davi abriu os olhos dele e falou assim: caraca, eu pequei contra o Senhor. Eu fiz besteira, eu fiz algo errado. Deus não se agradou do que eu fiz. E é muito importante a repreensão dos pais, porque muitas das vezes a gente está cometendo um erro, está indo por um caminho e nós não estamos percebendo o que estamos fazendo, né? Eu tiro isso por exemplo. Às vezes, muitas das vezes quando os meus pais me repreenderam, eu percebi o que eu estava fazendo. Outras das vezes eu percebi sozinha. E eles tiveram sabedoria para falar comigo em determinados momentos. E a gente tem que repreender com sabedoria, né? Não só porque a gente está vendo algo errado, mas com sabedoria na palavra do Senhor. E a pergunta é a seguinte:
Hoje, muitos pais têm medo de corrigir, de disciplinar os filhos. Mas a Bíblia diz em Hebreus 12:11: ensina que, embora a correção ou disciplina divina pareça dolorosa e triste no momento, ela gera posteriormente um fruto de justiça e paz para aqueles que foram exercitados por ela. A disciplina ela gera um fruto em nós. E eu queria saber se vocês estão formando o caráter dos seus filhos ou apenas evitando conflitos dentro da casa de vocês. Essa é uma pergunta para vocês e também para vocês que estão nos assistindo refletir um pouco sobre isso. Não, nós muitas vezes entramos em conflito. Justamente porque temos que falar a verdade. É necessário, né, pastor? É É necessário. necessário. Sim. Porque cada filho acaba pensando de uma forma. Né? A Gabi, filha única, né? Uhum. Mas se você tivesse mais 2 irmãos, você pode ter certeza. Até na hora de comer alguma coisa, cada um quer de uma forma. É. Né? E eu sempre ensino os meus filhos, um exemplo, se alimentar, vamos se alimentar muitas vezes com aquilo que tem primeiro. Sim. E tem filho que não. Tem filho. Eu não quero isso, não quero aquilo outro, tal. Não, mas vamos comer. E se tiver que chamar atenção, eu vou chamar. Né? A minha filha mais velha aqui, muitas vezes ela pega e fala. São iguais, tá, gente? Os Ela dois. não fala, Igualzinho. chegou aí a minha primogênita, né? Ela pega e fala assim, pai, mas eu sou igual a você. Né? Porque a nossa forma de cobrar é igual. E eu cobro todos. Sim. Né? Uhum. E porque se eu não cobrar, lá na frente Deus vai cobrar de mim. Sim. Com Né? certeza. E como que Deus vai cobrar de mim? Se amanhã ou depois acontecer de eles se desviarem, o Senhor vai falar assim, peraí. Aí entra a história da água que eu falei, né? Sim. Você tinha a palavra, por que você não pregou dentro de casa? Né? E você muitas vezes falar a verdade, vai ter um conflito, Vai, normal. vai ter um desentendimento. Mas é tudo passageiro, viu? Quem está Sim, nos é acompanhando porque, aí não tem porque medo como a não. geração também é diferente também, É. nós temos a experiência, eles carregam a jovialidade. Eles vão se confrontar, porque aqui nesse meio aqui precisa da experiência. Você falou da experiência, né? Nos anos 90, eu não conhecia a pastora Débora, nem pensava que um dia ia ser um cristão. E eu saía muito com meus amigos, balada, tal. Meu pai falava assim, ó, toma cuidado, hein? Toma cuidado. Ele falava assim, ó, meia-noite, quero você dentro de casa. Pai, mas meus amigos, mas você não é seus amigos. Isso aí, eu via Eu quero muito você isso. aqui. Falei assim, ó, e eu que pegue você usando qualquer tipo de droga, ou seja, bebida que for. Aí foi tanto ouvir, foi que eu não vou sair mais não, vou ficar dentro de casa mesmo, porque passaram-se 30 dias, eu peguei meningite, meningocócica, e os médicos falaram assim pra ele, olha, seu filho tá vegetando, 3 dias em coma, não é coma induzindo, ele tá em coma mesmo, e o senhor vai ter que aguardar o que vai acontecer. E Deus fez um milagre dentro daquele hospital. Eu saí do coma, e olha que os médicos vieram perguntar assim pra mim, olha, o seu caso, ele é inexplicável, porque você estava em coma, você saiu do coma. Deixa eu fazer uma pergunta para você, fala bem como que é o seu dia a dia. Eu falei, eu trabalho, né, gosto de leitura, ando de bicicleta, jogo bola e tal. Você bebe? Eu falei, não. Você fuma? Eu falei, também não. Você dorme que hora? Eu falei, eu costumo dormir, naquela época eu dormia 8 horas por dia. Então, foi por isso que você rompeu, foi por isso que você venceu o... Meningite. Não, ele falou... O coma. Não, o coma não. Filha, O processo mesmo de não é o processo, a sequela. Você venceu a sequela. Isso aí. Aí na hora eu lembrei do meu pai. Porque ele falou assim, ó, eu não quero ver você bebendo, eu não quero ver você fumando, eu não quero ver você na bagunça, eu quero ver você dentro de casa na hora exata. Porque a noite foi feita para dormir. E o médico falou, você só venceu porque você não tinha nenhum desses costumes. É isso aí. E na hora quando eu cheguei em casa, eu abracei meu pai e falei, obrigado. E só que quando ele me repreendia, nós estávamos em conflito. Sim. E eu, como todo adolescente ou jovem, né? Pai, mas não é que o pai está errado. Errado aos nossos olhos. Mas a experiência sempre fala alto. Você não tem jeito. Marcelo, eu apanhei demais, mas apanhei muito, de tudo. Vara, voadora, chicote. Não, mas pro meu pai não dava nem tempo de eu apanhar, Não porque ele tinha fazia jeito. assim, ó. Eu estava na rua, ele só fazia assim, ó. Não, é uma subida. É isso aí. Oi, pai. Não é oi, não. Já deu a hora. Entra. Ô, filho, vai lá comprar pão. Mas não é mais não, já era pra você estar voltando.
E os amigos? Vai, cachorrinho, Não, não era assim? não, mas só que os amigos era tudo na mesma calçada e os Sim. pais se conversavam, pensei que eles treinavam. É. Então ia um na padaria e os outros 8. Voltava da padaria, voltava todo mundo junto. Se um sumia, os outros 7 estavam atrás. Por quê? Porque naquela época, né, eles eram muitos amigos, então, independente da religião deles, os princípios eram o mesmo, né? Sim. Filho era É. criado de base. É diferente, né, pastor? É E a diferente, pastora né? Débora, então, como ela. Fala aí os confrontos que você teve. Não é educado com vara, mas no traseiro. Mas eu agradeço, pastor, eu agradeço. Eu te pergunto, você agradece por isso? É lógico. Eu agradeço. Cada soco que eu levei, eu agradeço. Sério Pergunta mesmo. pra pastora Hoje. Débora onde que ela e os irmãos dela estão hoje. Todos nós estamos na igreja. Olha aí. Né? Glória a pastores. Deus. Todos nós como É isso. pastores. E assim, eu fui criada com a minha avó, né? Sim. Então, assim, era muito rígido. Então, assim, ó, você quer ir? Então você vai, mas tal horário você tá em casa. Entendeu? Sim. Então, assim, e cumprir, era senhor, senhora, nada de você, né? E era princípios bíblicos, Sim. né? Então minha avó falou assim, você já orou hoje? Você já buscou Deus hoje? Então, assim, ela pegava no pé Sim. mesmo, né? Então, assim, você já leu a Bíblia hoje? E não só para mim, mas também para meus irmãos. Sim. Então, assim, nós aprendemos a conviver com isso. Sim. Então, assim, até aquela regra de estar sempre, senhor, senhora, chamou, né? Hoje os adolescentes você vê, né? Você chama, oi, já vou. Você, quem ok. você quer? Quem é? É. Não, no nosso tempo era senhor, senhora. Aí muitas das vezes, né, falava assim, eu sou seu amigo para você me chamar de você? E em casa, né, minha filha tá ali, ela gosta, ela chega, ela tá fazendo pós também, então ela vai pro quarto, vai estudar, ela janta, depois vai estudar. Aí eu tô lá, às vezes, conversando com a Débora e tal. Ô pai, vem aqui. Eu falei, não, vem aqui você. Vem aqui você. Porque com meu pai era assim, ô pai, chega aí. Falei, chega aí? Hã? Chega aí. Hã? Tá falando com quem? Não, vem você aqui, você é muito folgado, você é mais novo que eu. Né? E hoje, né, então, eu sou muito a cópia do meu pai, não só na aparência, mas eu aprendi muito com meu pai e agradeço a ele por ser quem eu sou hoje. Eu tenho certeza que amanhã os nossos filhos vão agradecer quem eles são, porque nós pegamos no pé. Com certeza. Né? E aí, como a pergunta foi, né, se há conflito? Há conflito. Há conflito. Mas o conflito é benéfico. Necessário. É benéfico. Hoje Fala eu aí, entendo. filha. Os conflitos tem em Hoje casa. eu entendo. Eu não sei se os Porque, filhos porque vão poder nós, falar nós hoje somos pais, mas somos filhos também. Então a gente entende isso. Nós passamos por isso, né? Eles vão passar. Então quem vai se formar amanhã? Eu tô vendo que tem muitas perguntas aqui, né? Só um minutinho. É isso aí? É para completar aí? Rapidinho, é só É, um vai lá. complemento pra gente fechar essa Pode pergunta. falar, vai lá. Para deixar um versículo pro pessoal que está nos assistindo e para nós que estamos aqui também. Provérbios 27, 5, 6. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Aí, ó. Viu? Aí, ó. Tô sendo ministrado pra minha filha também de novo aqui, ó. Vai lá, Tiagão. Vamos lá, tem umas perguntinhas aqui. Mande lá. Não repara aqui, pessoal, vocês viram chegando perto que meu óculos quebrou e a visão aqui é complicada, mas vamos lá. Temos algumas perguntas. Primeiro aqui, agradecer a cada um que está participando aí, está ao vivo com a gente. É isso aí, gente. Deus abençoe de vocês. E vamos lá para a primeira pergunta. A paz do Senhor, Cadu. Isso aí. O que os pais têm que fazer para evitar as más companhias e blindar os filhos para não perder para o mundo? Os filhos são herança do Senhor. Glória a Deus. A primeira pergunta é para o Cadu. É isso aí? Bom, eu vou te falar direto já. É a Keila, né? Isso. E aí, minha amiga? Você tá bem? Deus abençoe sua vida, viu? Saudade de você. Bom, vamos lá. Eu acho que é o seguinte. Acho não, certeza. Exemplo. Conflitos. Haver conflitos. A educação. Mostrar realmente qual é o caminho, né? Nesse caminho vai haver pedras, não tem como, né? A gente vai levar pancada no caminho. Mas as pedras que a gente vai levar é para evitar que eles, né, tropecem lá na frente. Então, se você é um pai, tá solto, né, pastor, aí, né? Direto, né? Se você é um pai ali que blinda seu filho e mostra para ele qual o caminho e é presente na vida dele, é muito difícil você perder esse filho para o mundo, né?
Se você cria ele também dentro daquilo que o Senhor, né, colocou como base de educação para você, não vai perder seus filhos. Os filhos perdem, os pais perdem os filhos para o mundo por desatenção. Tá dentro de casa, entendeu? E deixa fazer o que quer. Não, ele tá quietinho no canto, então deixa ali. Não é assim. Vai dar problema às vezes. Eu às vezes fico lá, às vezes a Gabriela tá no quarto dela, eu fico assim, amor, tá muito quieta, mano. Tudo bem? Dorme até hoje com a gente. Algumas situações que precisa, outras porque tá longe. Vem aqui, vamos ficar aqui, entendeu? Sempre tá pertinho ali, sempre tá ali com a gente, entendeu? Então o que acontece? Eu acho que você blindar seu filho dentro do evangelho, você não perde ele para mundo nenhum. E sabe que é uma coisa engraçada? Eu e o Marcelo, a gente tem uma estratégia, assim, de conhecer os amigos É deles. isso. Então, assim, quem é? Ah, vamos lá. Então, assim, a gente ir conhecer. Então, é Sim. até engraçado que para fazer trabalho em casa, Sim. principalmente quando a Mel estudava, assim, ela fazia trabalho em casa. Não, faz aqui em casa. Para quê? Pra gente conhecer quem é. Sim. Conhecer quem é a família. E aí a gente, devagarzinho, você vai, pô, filha, aquela amizade não é legal, sabe? Não tá Sim. trazendo, sabe? Sim. Então, assim, aí você consegue agregar ele para você ter o Sim. seu filho como seu amigo e também brindar eles, assim, de algumas amizades. Porque aí você vai mostrar para Isso mesmo. eles, né, o que a amizade faz. E Entendeu? tem pessoas, gente, a gente não é que a gente é seletivo, ou a gente Não. quer que nossos filhos são melhores. Não, não é isso. Eu sou seletivo com pessoas, tá? Eu Sim. aprendi isso aí. Como a gente é média de 5 pessoas que a gente convive, se você conviver com pessoas que são ruins, você vai uma hora desvincular o seu Sim. caráter para alguma coisa, né? E tem pessoas que não é para conviver com você, porque elas vão de uma certa forma influenciar algo na vida de você, nossos filhos ou nós mesmos, que vai fazer mal. Então, a minha casa é o meu reino, né? É o meu castelo. Ali só entra ali pessoas que realmente eu permito mesmo. A minha filha é a mesma coisa. Eu fico de olho nas amizades dela e também ensino para ela, ó, você não precisa conviver com todo mundo. Você pode ser amigo de todos, colega de todos. Fecha um ciclo para você ali. Porque tem pessoas que realmente não merecem a sua presença. Eu sempre falo isso para ela, né? Então, é uma forma de você blindar e você vai falar, pô, peraí, se a pessoa vai para esse caminho, faz isso, não, não é para mim. Ela mesmo fala, tô aqui, não quero mais, entendeu? Então ela tira de lado, né? Então isso é uma forma também, né? É isso aí. Próxima pergunta. Próximo, quer falar alguma coisa? Sei, Não. sei, vai lá. Essa próxima pergunta eu vou fazer para a pastora Débora. Amém. Aí, Eu não, pastor, é isso aí. eu não posso confirmar os dados, né? Mas a Keila também mandou essa pergunta aqui. 70% dos filhos cristãos, hoje em dia, né, estão em presídios, Sim. correto? E ela perguntou aqui como fazer para alcançar o coração desses filhos e não perdê-los para isso. Olha, é uma fase bem difícil, porque assim, principalmente para mãe. Mãe é aquela que nunca vai abandonar, porque ela tá sempre, sempre, sempre atenta e orando. E uma forma da gente ganhar os nossos filhos, mesmo estando longe, mesmo estando, né, preso, passando uma situação difícil, é abraçar É. e falar do amor de Deus. Essa não é uma receita mágica, mas é uma receita que o Senhor pode mudar. Sim. Porque assim, as mães, eu li muito livro Mães, Joelhos, Filhos de Pé. Filho de pé. É um livro que eu sempre vira e mexe, estou relendo, lendo, porque agrega muito. E cada Sim. vez que eu leio, eu vejo que algo precisa ser mudado. Então, assim, os nossos filhos, ainda que estejam em caminhos errados, nós temos que orar por eles, Sim. buscar por eles. Porque vai ser um dia, Deus vai tocar no coração deles. De alguma forma. Pode ser que você não vê agora, mas você vai ver lá no futuro, Sim. né? Muitas das vezes a gente fala assim, e se não for agora? E se eu morrer e não ver meu filho convertido? Não. O Senhor está fazendo a boa obra. Espera no Senhor. Sim. Então, muitas das vezes, não é uma receita mágica, mas é um
um ensinamento mesmo. Ore, Sim. entregue ao Senhor, né? Porque quando a gente orar, a gente entrega, né? Como fala lá em Mateus 6,6, dobra o seu joelho e fala ao seu Pai em secreto. Se é aquilo que está te afligindo, fala com Deus. Sim. Ora, entrega, fala realmente. Porque muitas das vezes a gente quer resolver da nossa forma e não deixar que Deus age. É. Às vezes a pessoa está passando aquele momento, então ali ele vai aprender. Algo ele está aprendendo. Então nada é por acaso, sempre tem um propósito naquilo que está acontecendo. Com certeza. Respondendo a pergunta da Keila, Keila. nós temos uma estratégia em casa. E é infalível. É mais fácil eu trazer os amigos do meu filho para dentro da minha casa do que os meus filhos levar, ou do que esses amigos levar os filhos para fora. Sim. Pode ser o que for, data comemorativa, alguma coisa, eu falo, não, pode vir aqui. Às vezes eu estou na casa dos meus pais, ou nós moramos lá, mas pode vir, pode vir. Eu conheço todos os amigos dos meus filhos. É isso. Né? Tem uns que chama de tio, né? Aí. A gente vira tio, não tem como. Sou É. carequinha, aí Tiozão. supor, as meninas, né, amigas da Mel, me respeitam um pouquinho mais, os amigos do Miguel já me colocam apelido. Chegou o Toreto, chegou o... Ai, tá bom, pô, tá bom. mais, Miguel. E aí vai, o Gru, né? Aí vai. Mas eu não ligo. Quando tem qualquer festividade dentro da escola, eu tô lá dentro e não fico até o final, mas Sim. eu participo e brinco com todos eles. Brinco com todos eles. É bom Né? conhecer o campo, né? Sim. A qual seus É filhos andam, lógico, né? porque escola, mas escola particular é melhor, não, mas vai ter o Não. mesmo problema que lá fora, porque você não sabe quem tá lá dentro. Eu vim de particular e não Então, é igualzinho. Eu prefiro que os amigos deles saibam quem eu sou Sim. do que depois eu ficar sabendo quem é os amigos dele. É. Então eu marco território. E sabe o que é legal? Aquele aí, a Mel na faculdade. Eu saía lá de Goianás, da porta da igreja até a faculdade dela era mais ou menos uns 32 quilômetros. Uau. Eu fechava a igreja correndo e ia buscar ela na porta. E ai de mim se não chegasse lá. Mas por que eu falo isso? Os jovens hoje não querem nem mais beijar o pai. E uns falam assim, por que você veio buscar na porta da escola? Não, meus filhos. Eu amava quando meu pai ia me buscar na escola. Tanto o Miguel, já com barba, a Mel, né, Mel? E a Mel brigava, pai, onde você tá? Onde você tá? Você não tá? Calma, filho. Não sei o quê. E ela brigava. Eu achava legal porque eu tava vendo que ela queria mais eu próximo da escola do que... Mas é uma realidade, igual eu falei no começo, pastor. Muitas vezes eu falei com a minha filha referente a isso, e teve pessoas que falam, mas seu pai vem aqui, não sei o quê, e tudo. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Sabe aquela filha ou filho que não tem a atenção do pai? É ela que critica isso, porque ela quer isso. Então, se você bate o pé ali, firmeza, aquilo que outra hora era um bullying, transforma numa coisa, poxa, que legal seus pais aqui. Entendeu? As coisas mudam, porque você tem que ser a referência. Não é você viver a referência do outro. Porque se você for mal influência, você vai se contaminar. Você entendeu? Então, por isso que eu falo, fica firme ali, deixa fazer. Não gosta de mim, me exclui. Gente, você não está excluindo. Deus está tirando de você pessoas que não tem que estar na sua vida. Fique em paz. Fique em paz. Entendeu? Porque as pessoas que vão estar perto de você, que são com você, elas vão estar também. Então, tem que estar ali todo momento, né? É isso aí, Tiagão. Tem mais Vamos? perguntas aqui. Manda. Pode fazer do pessoal aí, é mais importante para nós aqui. Vamos lá, então. Eu duvido alguém adivinhar quem que é. É mais uma perguntinha da Keila. Sim. Essa pergunta aqui é interessante. Ó. Cara, é legal essa pergunta. Eu sei porquê, mas vamos lá. Hoje é o Dia Internacional do Autismo. Isso mesmo. Como colocar no coração da igreja que essa família também faz parte do corpo de Cristo? Oh, glória a Deus. Dá uma palavra sobre isso, sobre as famílias, né, que têm filhos autistas, para motivar, né, as igrejas, que é algo que ela pediu aqui, entender essa questão. Eu posso responder. Por favor, Com pastor. certeza, meu Olha, amigo. Keila, eu aprendi algo como pastor. Nós não enxergamos classe social, nós não enxergamos nada na vida da pessoa, a não ser enxergar ela como pessoa e filha de Deus. Isso aí. Então, se ela é filha de Deus, então ela é minha irmã. Então, eu faço de tudo para cuidar das pessoas. Eu vou até... O Thiago me acompanhou como pastor lá, me ajudando. Eu vou até onde a pessoa fala, chega. Mas caso contrário, eu vou fazer de tudo para a família se sentir confortável, né? E dentro da igreja, se eu puder adaptar algo
para fazer com que aquela criança se sinta bem, eu vou fazer algo com que Sim. aquela criança se sinta bem. A pastora Débora dá aula de balé e tem crianças chegando assim. Sim. E eu aprendi isso, detalhe, hein? Eu aprendi isso com uma diretora, que ela nem é uma colega nossa, ela não é evangélica. Mas olha que ela falou, a escola, o ensino tem que ter um trabalho para incluir essas crianças. Acho que tem. E nós, como igreja, nós temos que incluir também. Porque é muito fácil nós chegarmos hoje em uma criança, falar, ó, fica sentado e escuta o pastor falar. Mas quando você chega numa criança, assim, dependendo do grau do autismo, né, que ela está querendo perguntar mais ou Sim. menos isso, ela vai entender de outra forma. Ela vai entender de outro, não às vezes sentada ali. Ela enxerga toda aquela situação de uma outra forma que a gente vê, né? Aquela criança não vai ser cuidada sentado como as outras, mas às vezes numa sala. Por isso que a igreja, todas as igrejas têm que ter um ambiente sala. preparado para essas Sim. pessoas, professores, pastores preparados, porque eles vão saber como Sim. conversar. E às vezes não é pregando e gritando no microfone que ela vai entender. Até porque às vezes o grito Pode essas crianças machucar. não conseguem, Mas elas não conseguem Dá um ouvir o gatilho, grito. né? É. Onde elas vão ficar mais agitadas. Sim. Então, a igreja, as famílias dentro da igreja, independente de ser pastora ou não, tem que abraçar essas pessoas. Precisa. Inclusão, Tem que abraçar. né? Sim. Porque senão o mundo vai abraçar essas pessoas e a família delas. Ah, com certeza. E outra coisa que eu falo sobre isso aí, eu conheço um pouco da situação deles também, é o seguinte: as igrejas precisam avisar os membros da igreja, ser responsável em falar, olha, nós temos aqui algumas situações, eu quero que vocês compreendam, passar isso aí, porque às vezes a igreja, quando não comunica isso, os membros, eles têm um comportamento até mais agressivo, ou até, mas tá aqui, tá perturbando. Peraí. Para você é uma pessoa a mais, mas ela é filho de alguém. Você entendeu? Então, quando a pessoa tem essa responsabilidade de passar para a igreja, nós temos uma situação ali que nós temos que enxergar diferente, né? Respeitar, a igreja começa a ter um comportamento diferente. Porque tem pessoas sem noção na igreja também, entendeu? Mas muito, entendeu? Então, elas precisam literalmente olhar realmente com amor, primeiramente, tá? E olhar que é o seguinte, eu tenho uma situação aqui que ela é totalmente adversa àquilo que eu tenho. É um outro universo para a pessoa. Então eu vou respeitar. E a igreja tem a responsabilidade de avisar. Fala, olha, é assim, vocês, irmãos, sejam amorosos, tentem compreender, entender. E aí também de ter uma sala, pessoas preparadas, né? Porque nós temos que preparar profissionais mesmo para poder cuidar dessas pessoas dentro, né? Não é só gritar, não é só falar, porque às vezes uma oração não vai resolver aquele momento ali. Ali precisa de uma pessoa experiente ali, que entende um pouco, né? É isso também. Amém? Tiagão, mais perguntas? Minha filha quer falar alguma coisa? Isso aí. Mais umas perguntinhas, mais uma aqui, deixa eu ver. Eu já fiz essa. Uma palavra, né? Sim, Se tiver pergunta para filhos que possam responder, tem a Gabi e a Mel aí. Não, elas vão participar. Depois eu vou falar porque assim, depois que eu vi que a sala ficou pequena aí, eu quero depois eu vou ouvir. Se prepara, Mel. A pequenininha aqui. Você tá bem? Então, gente, vamos lá. Vamos lá. Uma palavra às famílias que estão distanciando da igreja, achando que sua família não vai ser aceita. Como alcançar o coração dessa família, né, da autista também, e mostrar Jesus para eles? Eu não entendi a pergunta. Eu vou formar. Posso formalizar, Tiagão? O que acontece? São meus amigos, tá? E eles têm um filho que é autista. E às vezes tem situações, que as igrejas não estão preparadas. Nós falamos agora que elas não estão preparadas para receber isso aí. E por não estar preparada, as igrejas às vezes acabam afastando essa família, porque não tem um local específico, porque às vezes não tem um comportamento específico, né? A igreja ela tem que estar preparada para todo mundo. Ela tem que ser a igreja que é inclusiva, ela tem que ser a igreja que ela tem um comportamento de amor, ela tem que abraçar. E aí, se eu tenho famílias que têm filhos autistas, a minha igreja tem que ser preparada para isso. Aqui eu acredito que a gente não tem na nossa igreja aqui. Tem ou não? Eu nunca vi. Mais leve, né? Sim. Mas você consegue ter. Mas tem autistas que são, né, mais
agitados. Então, assim, acho que essa igreja que tem, ela tem que se preparar em outra situação para receber, porque senão vai perder essa família, porque senão vai perder outras pessoas também. E, poxa, e Cristo, como que é falado para essa família? E outra, a gente pode ver um milagre. Eu sempre falei, eu falo isso porque eu conheço a família. E eu falei, Deus vai operar um milagre tão grande nessa família. Eu vejo isso. Porque, para mim, sabe, pastores, eu não vejo ninguém diferente, tá? Se a pessoa tem qualquer situação que seja, de qualquer incapacidade que seja, eu não olho ninguém com aquele problema. Eu sempre olho curado. Eu Verdade. sempre olho Isso é fé, transformado, né? Sim, né? Então, assim, eu tenho essa convicção de que eu ainda vou ver ainda, nesse caso, tá? Um milagre tão grande, porque eu já sonhei com isso, né? E eu vou ver ainda, mas as igrejas necessitam ter um amor diferente. E aí não é membros, aí é igreja, é o corpo de pastores, de direção, de bispos, de apóstolos, não importa. Eles que precisam olhar para isso. Porque é eles que vão fazer com que a igreja toda aí, membros, comece a ter um comportamento É, diferente. posso falar pra- É Com como certeza. se fala, né? Como Cristo vai olhar nessa situação. Sim, Né? Às vezes tem coisas que eu sempre falo pro Marcelo, para as crianças, falo assim: se você fosse Jesus, como você o que você lidaria? faria é. O que você Sim, faria nessa situação? Porque Jesus, a Bíblia fala que ele era manso, mas ele, mesmo tempo que ele era manso, sim, ele tinha aquele pulso firme, vamos sim, falar na linguagem sim, de hoje, né? Tinha um pulso firme. sim, Então, assim, como você olharia, como você agiria sim. neste momento? É. Entendeu? A pergunta é essa. Então, assim, ao mesmo tempo que é a pergunta, é um momento de você refletir, você fala assim, puxa, Jesus Sim. não ia Não, mas deixar nunca, para lá. nunca. Jesus ia trazer, como as crianças vieram, Jesus, Sim. deixa as crianças Vinha até mim. até mim. Por quê? Com certeza, eu acho que ali tinha criança com TDAH, tinha Sim, criança com autismo, tinha criança pulando, que a gente fala, né? sim, Daquele jeito, Agitada. então agitada. Então, assim, Jesus ele falou: não, pode vir. Por quê? Porque o reino dos céus sim. é como a criança. Então, assim, como você agiria? Qual é a maneira? E a oportunidade, Então, pastora. é. Pode, Aí pode. você fala assim, ao mesmo tempo que você faz a pergunta, você já vem e fala assim, meu Deus, agora é minha vez. Se você fala que você quer ser imitadora de Cristo, Sim. então peraí, como Jesus vai agir nesse momento? Então deixa eu parar, pensar, porque a gente é muito no automático. Sim. Muito. Aí eu falo, você quer dizer? Não, peraí, deixa eu parar, pensar e vou agir. Porque assim, eu dou aula para criança. Sim. Então, assim, muitas das vezes eu tenho criança com autismo, Sim. tenho criança com TDAH, tenho criança com agitada, tenho criança de tudo que é jeito. Sim. Então, assim, tem hora que eu paro e falo assim, meu, qual o exercício que eu consigo dar para a criança? A forma de falar com A ela. forma de falar com ela, que eu possa trazer ela para fazer o movimento que eu preciso que Sim. ela faça. Então, eu vou trazer e vou tentar estudar ela. E sabe Entendeu? o que as igrejas estão perdendo? Hum. Perdendo a oportunidade de ver o milagre acontecer Sim, na igreja, daquela pessoa ser transformada, ser Sim. curada, sabe? É isso, as igrejas não estão entendendo, não é volume. Estão muito preocupados com volume. Uhum. E às vezes o volume, como eu falei ontem no Vida no Altar, é um monte de gente vazia. Igreja cheia de gente vazia. As igrejas que têm essa situação de não cuidar de pessoas especiais estão perdendo a oportunidade de ver elas sendo transformadas, o milagre acontecendo. É isso, é isso. Keila, É isso que eu pego né? numa igreja, Keila. Keila. Keila, eu acho que quem conhece melhor aqui a família da Keila é a família do Cadu. Keila, nunca esqueça que há um foco na sua vida, que é o milagre na vida do seu filho. Oh, Nós glória a estamos Deus. falando aqui de pais que acompanham os filhos. Né? Eu falei de pai que acompanha o filho na escola, pai que acompanha o filho quando o filho vai sair, fica esperando ele voltar, pai que acompanha os filhos para andar de bicicleta, como Sim. vocês viram, algo que eu amo fazer com meus filhos. E
E nessa situação, os pais também podem acompanhar os filhos. É. De que forma? Ah, mas pastor, a igreja não tem condição. Só que assim, no caso, vamos falar um pouquinho da nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja, falamos tanto que é uma igreja família, né? Sim. E a pergunta é, família não visita outras famílias? Aqui não só eu e a pastora Eva como pastores, mas tem outros pastores Sim. aqui, né? Ela pode também fazer o quê? Abrir a casa dela para que um pastor vá pregar o evangelho lá uma vez por semana, nós chamamos de GC, né? Sim. Ou célula, ou culto caseiro, como Isso é ela uma quiser. ferramenta, é verdade, uma Uma ferramenta. ferramenta. Uma ferramenta. Às vezes, o filho dela vai receber a cura lá dentro. Aí eu pergunto para você, quantas e quantas pessoas receberam a cura dentro da sua casa? Oxe, um monte. Jesus Um sendo monte. lá, muitos dizendo, Jesus estava sendo importunado, né? Quando Jairo chegou até lá, Eu falou ia falar assim, dele agora. falou Fala assim, dele pai, agora. Jesus, Senhor, olha, diga só uma palavra, né? Eu venho até minha casa para que minha filha seja curada. No caminho de volta, ele encontra com a mulher do fluxo de sangue. Sim. Todo mundo pensando que ele perdeu o foco, mas ele tava na direção da casa de Tava. Jairo. E todo Sim. mundo falando, Jairo, não perturbe mais o mestre, porque a tua filha está morta. E muitas vezes nós temos a mesma opinião do povo, né? É. O nosso milagre morreu. Porque lá O fora nosso- tava cheio de gente o esperando. nosso É. foco morreu. E Jesus falou, não, olha, vamos lá que a tua filha não está morta não, ela só está dormindo. Uau. Tá lá dormindo. O milagre aconteceu onde? Fora da casa de Jairo? Não, aconteceu lá dentro. Então, Keila, eu vou falar uma coisa pra você. O milagre é para acontecer dentro de casa também. Sabe sabe qual é uma coisa que eu aprendi, Gabi? O milagre começa dentro da minha casa. Sim. É o primeiro Na ministério, igreja, pastor. eu cobro os meus filhos para quê? Para vir adorar. Sim. Meus filhos, eu não vedo eles de ir em lugar nenhum. Depende, né? Lógico, né? Tem lugar que não vai ir. Sim. Mas eu não vedo de ir. Ô pai, eu tô saindo. Ó, meu pai, tô saindo com o meu namorado. Tá, mas ó, à noite tem culto, tá? Sim. Não é, meu? Não, pai, eu sei. Eu falei, é bom saber mesmo. Né? O meu filho, o Miguel, sai, às vezes sai com os meninos até da igreja, vai jogar bola e tal. No outro dia ele fala, ai, pai, eu tenho escala hoje. Então você vai pra escala. Tá até aqui o líder. Então você vai pra escala. Mas eu machuquei o pé, não interessa. A escala tá lá. Você não vai Sim. andando, vai de carro, né? Eu penso assim. Sim. Então, avisa aquele que a nossa igreja também tem um trabalho feito nas casas, que é o GC. Sim. Eu, a pastora Débora, qualquer outro pastor, né, ela pode vir aqui escolher, o próprio Cadu mesmo, quem for. Sim. Abriu a porta da casa, o evangelho vai entrar lá. Vai. E quem sabe o milagre já não vai acontecer na vida Sim. desse menino lá. Com É um certeza. menino, uma menina? É o menino. Davi. Menino lá dentro, né? Mas algo que ela não pode perder o foco, É a essência de quem pode transformar tudo. de quem Verdade. pode dar a volta por cima, que é Sim. Jesus, tá? E eu falei, e aqui é a responsabilidade dos pais, né? Cuidar dos filhos. Sim. Não é só na área da educação, não. Na área espiritual também. Sim, com certeza. É. Vamos Então deixar. pode continuar nossas vidas. Isso aí. Keila. Keila, sabe que eu amo vocês, são uma família que vive no meu coração. A minha família ama vocês, né? Mas é isso. Obrigado pela pergunta, viu? Pode continuar? Vamos lá, deixa eu só colocar aqui a próxima pergunta. Gente, o que Deus pode fazer é tão maravilhoso que. Tiago, no caminho eu vou mudar algumas coisas aqui, eu vou colocar algumas perguntas que eu pensei em reunir famílias aqui hoje, porque isso é tão importante, gente, sabe? Vocês estão representando hoje aqui a família CIP, né? Nós estamos representando a família CIP, né? Nós congregamos no mesmo lugar e vou falar uma coisa para vocês. O que eu quero passar aqui hoje é que os pais daqui da nossa igreja entendam a importância que os filhos, da responsabilidade que eles têm sobre os filhos deles, né? E que eles realmente não deixem que o inimigo roubem, né, deles a responsabilidade e não deixem que eles sejam indisciplinados com os filhos, porque o preço é muito alto e o mundo está aí fora devorando tudo quanto é alma para levar para o inferno, Tá ceifando. né? Tá ceifando sem dó. E Jesus está voltando, ele está próximo de voltar, né? Então eu vou no finalzinho mudar aqui, né? Nós temos um bloco aqui, eu vou tirar ele porque eu quero realmente que nós possamos ter uma mensagem com os nossos filhos aqui, né? Isso é muito importante. Então eu não vou nem fazer as perguntas mais que tem aqui, porque uma que o tempo também está se estourando também, mas eu queria depois deixar uma frase, que é a última frase, né? Para falar, porque chegaram também, né? Estão aí, né? Pra fazer, né? Estão chegando já, né? Eu vou pular todas as
as perguntas, tá? Que estão mais 3 faltando. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou deixar para vocês que estão em casa uma frase assim, ó. Se o seu filho se perder espiritualmente, a culpa é da sociedade ou da sua omissão como pai? É isso que eu quero que fique muito claro para quem está nos ouvindo hoje aqui, né? E uma reflexão antes, né? Para o fechamento daqui. Talvez hoje não seja um episódio para você concordar, mas seja um alerta de Deus para você acordar. Ainda dá tempo de mudar, ainda dá tempo de assumir o seu papel como pai, como mãe, porque no final não é sobre criar os seus filhos bem-sucedidos, é sobre criar os seus filhos salvos, né? E nós temos aqui um bloco que é uma pergunta do apresentador. Na verdade, eu queria deixar para os nossos filhos, pastor, ouvir deles também quem nós somos para eles, né? E deixar eles responderem, porque a gente precisa ouvir também, se nós também estamos no caminho certo também, né? Porque nós damos o nosso melhor, a gente sabe disso, né? O melhor de tudo, né? Estamos sendo responsáveis, hoje eu entendo isso, mas e eles, né? Como que é? Então a resposta eu vou dar para eles hoje, né? Para que vocês possam responder, né? Eu até peço para vocês virem aqui um pouquinho. Vem aqui, gente, pode vir um pouquinho, né? Tá apertadinho hoje porque, né, nós queríamos fazer uma coisa, mas eu vou fazer uma pergunta para vocês e pergunto para minha filha também aqui, quero que responda hoje comigo aqui, que do que vocês ouviram hoje aí, nós como pais temos uma responsa muito grande com vocês, porque nosso objetivo não é só criar vocês para uma vida bem-sucedida, uma vida que vocês possam, né, ter assim sucesso. A gente quer isso para vocês, deseja isso para vocês. Mas a gente quer saber que a gente quer passar para vocês é o seguinte: a salvação, que é o mais importante, vocês precisam entender isso, né? A gente quer ouvir de vocês hoje algo que vocês falem para nós, né? De como nós, como os pais, estamos andando nisso. A gente precisa ouvir de vocês isso, né? Eu sei que a gente ouve de vez em quando alguma coisa assim, mas e aí? E vocês? Como vocês nos vê, né? Como vocês olham para nós, como vocês observam nosso comportamento, né? A gente sabe que nós morreríamos por vocês, tá? Daremos um braço, uma perna, mas e aí? O que vocês vê dos seus pais, o que você vê de mim, filhinha, né? É isso. É isso, acho que é muito importante que vocês falem isso para a igreja ver isso, na verdade. Amém? Pode falar bem pertinho aqui, tá bom? Pode começar, Gabi. Bom, deixa eu pensar. Tem muita coisa para falar e ao mesmo tempo palavras não são suficientes para expressar o quanto, pelo menos eu vejo assim, tanto da família de vocês quanto dos meus pais, o quanto eles fazem por nós, né? Então, eu acho que assim, da mesma forma que nós estamos aprendendo a ser humanos, vocês estão aprendendo a ser pais também. Então, por mais que vocês se cobrem bastante, pensem muito em nós, será que nós estamos fazendo certo por eles, né? Será que eu posso melhorar, fazer isso e aquilo? Mas vocês também estão, pela primeira vez, sendo pais, né? Pela primeira vez passando por isso. Então, uma coisa que eu quero deixar para vocês é o que nós fazemos como filhos já denuncia quem são vocês como pais. Então, quando vierem essa preocupação na cabeça de vocês, na sua também, pense que as nossas ações, as nossas atitudes denunciam quem são vocês. E fiquem tranquilos, porque vocês estão fazendo o trabalho certo. Amém. Vocês estão dando o melhor. Se errou, eu e meu pai tem muita briga, às vezes minha mãe também, eu e ela a gente briga bastante, discute, mas por coisas bobas, maioria por coisas bobas, né? Mas assim, no final, a gente sempre tá ali um pro outro, sempre tá ali junto. Então não esqueçam disso, não esqueçam que podem ficar tranquilos, pois vocês estão vendo nossos frutos. Amém. Estão vendo quem nós somos, cada um deles aqui. Então fiquem tranquilos, fiquem em paz, pois Amém. nós também nos esforçamos como filhos e pensamos também
em vocês, muitas das vezes, até mesmo preocupados como vocês estão. Então, não se cobrem tanto, né? Qualquer coisa, converse, abrace, mas não fique pensando, ai meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Sabe, aquela preocupação que deixa a pessoa até com ansiedade, um monte de coisa na cabeça em relação aos filhos, que eu imagino que vocês pensam assim, né? Eu só vou entender o dia que eu passar por isso. Mas olhem os nossos frutos, olhem como nós somos, como nós conversamos, como nós nos portamos e como nós conversamos, não só com vocês, mas com todos que estão à nossa volta. Eu tenho certeza que vocês podem, pelo menos, ter a certeza de eu posso respirar um pouco melhor, porque Deus está me capacitando para fazer o Amém. trabalho certo. É isso. E complementando aquilo que Pode só encostar um pouquinho melzinho aqui. complementando aquilo que a Gabi falou, os frutos que vocês plantaram na nossa vida, hoje nós estamos colhendo e vocês também estão colhendo, né? Se nós estamos hoje dentro da igreja, exercendo o ministério e sabendo aquilo que nós estamos falando, então grande parte daquilo que vocês fizeram por nós já faz efeito. Amém. E é como meu pai falou da escolinha, né? Da tia Cris. Tava escutando. Isso pra mim, na minha família, eu vejo que já é fruto de algo que eles plantaram na nossa Amém. vida. Glória a Deus. E eu vejo isso na vida dos meus irmãos também, porque não é fácil. Não é fácil, mas nós sabemos o sacrifício, nós sabemos tudo aquilo que é plantado na nossa vida Sim. e hoje nós podemos retribuir. Eu vi uma frase esses dias acho que foi no TikTok, não sei. Se eles podem ser milionários, podem ter tudo, mas se falharem como os pais, quem nós seremos? Quais serão os frutos que eles vão colher através das nossas vidas? Sim. E só um recado, não sei se tem muita gente vendo aqui, mas nossos pais são os nossos melhores amigos. Amém. Eu falo isso pra eles sempre. Eu e meu pai briga muito também. Eu e os meus irmãos brigamos muito também. Isso é Mas é família. normal. Mas eles são os nossos melhores amigos. Sim. E o meu irmão esses dias falou, não sei o assunto que foi, mas falou assim: pai, mas você é um pai muito presente. Os meus amigos falam isso. É algo diferente. Sim. E os meus amigos também falam isso. Nós temos idades diferentes, mas é nítido ver isso, Sim. né? E eu lembro que um pouco antes de eu começar a namorar, eu falei assim pro João, eu falei assim, eu só vou namorar com você se você for falar com meu pai. Certo. Aí ele falou, não, eu vou lá, não tem problema não. Isso aí. Ele chegou, meu pai tava dormindo já. Mas depois foi em casa, conversou e ele falou assim, nossa, é muito bonito ver a família de vocês como que é muito Sim. unida. E eu acho não, isso faz toda a diferença na vida de qualquer um. É aquilo que o Cadu falou, às vezes aquilo que as pessoas criticam tanto, elas estão mascarando uma falta. Mas é isso aí. Então, que vocês prossigam nesse caminho de brigar, ou da gente às vezes chamar atenção, porque Sim. às vezes eu chamo a atenção dos meus pais, como Sim, eles chamam as minhas, Sim. e isso é normal. Mas esse é o recado que eu quero dar, complementando aquilo que a Gabi falou e Amém. aquilo que eu vejo. Nós temos que ter, os nossos pais são os nossos melhores amigos, Amém. não são Exatamente. os que estão na rua, por mais que estejam dentro da igreja, não são eles, são os É. nossos pais. É verdade. E aí, meu lindo? É difícil falar, mas, cara, seu coração tá aberto, meu irmão. O que eu vou falar é meio que o que elas mesmas já falaram. Tipo, o que ela mesma disse é que vocês, como pais, podem não ser perfeitos. E Sim. realmente, nada é perfeito. Não, Só nada. Deus é perfeito. E a gente segue o caminho de vocês. Então, se vocês são muito presentes nas nossas vidas, a gente vai demonstrar isso de alguma forma, nem que seja, né, só com nossos amigos ou em família mesmo. E eu esqueci o que eu ia falar, mas... A gente consegue entender, fica em paz. Não? Quer não, princesa? Mas, ó, sabe que a gente ama vocês, tá? E vocês, pra nós, é o maior orgulho. É o maior orgulho. Eu sou muito grato a Deus por me tornar, minha esposa tá ali. Não faço tudo sozinho, tá, gente? Tem minha esposa do meu lado também aí. E hoje eu sou um pai muito orgulhoso, né? Porque nós conseguimos chegar a uma situação em que ver nossos filhos crescendo e dentro da casa do Senhor, né, pastor? Não é fácil, né, pastora? Não é fácil. Então, eu mudei todo o esquema aqui. Achei que precisava realmente de ouvir vocês, de fazer um podcast diferente, né? Nós precisamos passar um recado para os nossos daqui da igreja. Nós precisamos passar um recado para as pessoas que nos ouvem
né, fora da igreja. Porque isso aqui não é um podcast para ser uma coisa interna, é uma coisa para ser uma coisa externa, que as pessoas possam ouvir, mas que os nossos também fiquem atentos também, né? E obrigado. Obrigado por vocês estarem aqui, né? Nosso tempo esgotou mesmo. Nós temos mais coisas aqui, mas cada vez nós vamos mudar até o dia mesmo para poder ter um tempo mais, né? Espero que a gente possa fazer mais, né, podcast juntos aqui, porque falar de família, falar de Cristo é muito maravilhoso, né? Tiagão, por favor. Eu posso dar uma palavrinha aqui? Ô, meu irmão, Porque é lógico. tô aqui há um tempinho aqui, o Espírito Santo tá incomodando, queimando meu coração há um tempinho. Então, Eu vou imagina. até falar na câmera ali. O que acontece? É mais pros pais hoje. Sim. Às vezes os pais acham que é só. Os filhos não estão observando muito, que nem foi falado aqui, aquela coisa toda, mas sempre estão. E o pai tem um poder da palavra sobre a vida dos filhos muito grande. Muito forte, Tiagão, isso mesmo. Porque eu vou dar um testemunho meu, que minha família não é cristã. Sim. Minha família é cristã, mas católica. Eu sou o primeiro evangélico de toda a família, fui eu. E eu sempre tive uma chama no meu coração pelo meu chamador de louvor, só que no começo eu não cantava bem. Nada bem. Mas eu não desistia, eu não sabia, eu queria desistir. Aí eu cheguei e fiz a oração, Deus, desiste de mim, porque eu não consigo desistir. Quando eu queria desistir, aquilo ficava me incomodando, queimando. Aí um dia, eu sentado no sofá, conversando com meu pai, chateado com algumas coisas assim, né? Comecei a comentar as coisas da igreja e tal. Ele pegou e falou assim, meu filho, eu fico feliz de ver o seu louvando. E meu pai tem essa mania, quando eu tava em Minas, ele ia na igreja só pra ver eu louvando. Aí eu perguntei, por que você vai só pra ver eu louvando? Você não fica daí tutor, engraçado e tal? Ele pegou e falou assim, eu lembro, Thiago, que teve um dia, antes de eu conhecer sua mãe, eu passava em frente a uma igrejinha e sempre tinha umas irmãs que cantavam bem, menino. Eu só entrava lá, ouvia as irmãs no louvor e ia embora. Porque não gostava muito de igreja evangélica na época. Ele só fazia isso. E todo culto era isso. Ele passava, viu o louvor das irmãs cantando e ia embora. Aí um dia ele fez uma oração a Deus. Falou Olha assim, aí. Deus, eu queria poder um dia cantar assim, mas se um dia eu não cantar, eu quero que pelo menos um dos meus filhos louve ao Senhor assim. Glória a Deus, Tiagão. Ele fez essa oração e eu sempre não entendi, cara, pra que eu vou ficar nessa área aqui? E eu fui muito apredejado, já fui chamado de carnal, de louvor, que era, né, o diabo tava me usando, enfim. Já vi de tudo, que eu não sabia cantar, não era meu chamado, e eu, cara, não conseguia parar. Aí quando ele falou assim, no Espírito Santo, eu falei, cara, é o poder de uma palavra. Um homem que, tipo assim, temia ao Senhor, mas ainda não entregou o coração ao Senhor, mas fez uma oração de fé. Deus, pelo menos um da minha família louve ao Senhor assim. E, cara, e hoje eu tô aí louvando ao Senhor. Isso queima meu coração para as pessoas entenderem. Pais, sabe? Profetize sobre a vida dos seus Glória filhos. a Deus, é isso. Seja cura, seja salvação, seja o que for. Porque eu já cheguei na porta do crime, já cheguei perto da porta da homossexualidade. E porque meus pais sempre falaram, não quero te ver aí. Hoje eu tô aqui, hoje o Senhor me alcançou. Glória a Deus. Da mesma forma pode ser na vida dos seus filhos. Então, Glória a pai, Deus. liberem palavras sobre a vida dos seus filhos. Amém? Só isso. Amém, meu irmão, você é louco. Ó, o Wagner colocou uma pergunta aqui, né, o que pode ser impactado, né? Isso é impacto. Quando você, pai, quando você, mãe, ora pelos seus filhos, profetiza sobre eles, tenha certeza que o Senhor vai ministrar algo poderoso na vida deles. Mas começa pelos por favor. Eu aprendi que os meus filhos são flechas. Quando o arqueiro pega a flecha. Quando o arqueiro ele pega a flecha para mirar o alvo, se ele colocar o arco aqui embaixo, ele soltar, a flecha não vai longe. Mas quanto mais alto o arco tiver e ele puxar a flecha mais para perto do peito, mais longe vai a flecha e a chance de acertar o alvo é muito maior. Ou seja, quanto mais a flecha estiver perto do coração, na hora que o pai larga, a flecha vai longe. É isso. Então, quer impactar o mundo aí, os papais e as mamães aí? Traga o filho para perto do seu coração É isso e aí. libera. Porque quando você libera ele, ele não vai se perder. Ele vai encarar o mundo. E é o que eu falo para os meus 3 filhos. Quando eu me casei cedo, falava sempre assim com a pastora Débora, estamos casando cedo, vamos ter filhos cedo, e a nossa velhice a gente vai ficar só lá com os filhos pelo mundo aí. Então, cada filho nosso, né, já formamos uma, que hoje é uma doutora, graças a Deus, Amém. né? E eu falo para ela, filha, o pai pode cuidar de almas, mas você vai cuidar do corpo das pessoas e vai pregar para elas. Amém. Então amanhã ou depois, quando eu vier pelas nações, levando o evangelho,
eu tenho certeza que eu acertei o alvo. Sabe por quê? Os meus filhos são flechas, mas sempre perto do meu coração. Glória a Deus. Guarda isso na vida de vocês. Amém, amém. É isso, gente. Tenho que encerrar, né? Nós temos um tempo estourado já aí, né? Mas eu sei que foi meio assim, hoje diferente. Muita coisa não aconteceu, mas acho que o principal aconteceu é que as pessoas possam entender o quanto é importante, né? Os pais nas vidas dos filhos e quanto vocês para nós são importantes também, né? Antes de encerrar aqui, nós temos culto aqui na Arena CIP, domingo às 9 da manhã, domingo às 17h30, terça-feira às 20 horas, sempre com uma palavra poderosa. Avenida Barreira Grande, 1612, aqui na Vila Rica. Em breve teremos cultos também de quarta-feira e sexta-feira também. Podcasts, entre elas, a cada 15 dias. Podcast Graça sobre Graça, também a cada 15 dias. Amigo de Deus, está algo mais vindo do nosso bispo, né? Amado Bispo Kleber. Nós temos hoje, uma orquestra aqui hoje, a Orquestra CIP, né, aqui da igreja. Traga o seu filho, é gratuito, né? Que devia fazer uma aula de música, venha se interagir com pessoas aqui e aprender um instrumento que é maravilhoso. Nós temos uma ONG também aqui, né? E, gente, nós temos também aqui do lado aqui o Calazans, uma comida maravilhosa. Então venha aqui, gente. Todos esses departamentos da igreja aqui, e ela precisa muito que você esteja com a gente aqui, né? E é isso. Eu vou deixar para um encerramento final aqui. Se esse episódio ele falou com você, não deixe isso parar aqui, porque não é só sobre ouvir, é sobre decidir o que você vai fazer a partir de agora, de tudo que você ouviu aqui hoje. Se te confrontou é porque precisava, se te despertou é porque ainda dá tempo. Se te fez sentido, compartilha com alguém que também precisa ouvir essa verdade. Nos ajude a levar essa mensagem mais longe, curte, segue o podcast, envie esse episódio para alguém, porque quando a verdade é compartilhada, vidas são transformadas. E se você quer continuar recebendo conteúdo sem filtro, que te posiciona e te confronta, que te aproxima de Deus, você já sabe, aqui é seu lugar. Fica com Deus, até o próximo episódio e Deus abençoe vocês. Gente, obrigado. E é isso aí. Amém? Obrigado, gente. É isso aí.